Olá! Neste vídeo eu irei mostrar como fazer diagramas de Nyquist utilizando a biblioteca de sistema de controle Python. Há duas funções que permitem plotar esse tipo de diagrama de resposta em frequência. A primeira é a Nyquist plot e também a função Nyquist, que é do módulo de compatibilidade com MATLAB. É possível utilizar as duas funções com praticamente os mesmos parâmetros, apesar da documentação apontar para diferenças entre as duas funções. Como nas aulas anteriores, vou focar na função do módulo de compatibilidade com MATLAB. Vamos para o Google Colab, então. Iniciamos com a importação das bibliotecas que serão utilizadas, lembrando que é necessário fazer a instalação da biblioteca de sistema de controle. Caso você esteja utilizando uma IDE instalada no computador e já tenha instalado a biblioteca, você pode pular esse passo. Vamos lá. Vamos iniciar com um exemplo em que faremos o diagrama de Nyquist de uma função de transferência simples. Vamos pegar a função g de s é igual a 1 sobre s mais 1. Esta é a função de transferência que nós utilizaremos, né? E vamos fazer aqui o diagrama de Nyquist para essa função de transferência. Utilizaremos a função Nyquist e a função de transferência considerada é a função g. Isso já basta para plotar o gráfico, mas é importante fazer aqui o registro das variáveis que irão receber a parte real e imaginária do gráfico, senão a função imprimirá todos esses valores na tela. Aqui no Google Colab, essa execução já faz a exibição do gráfico. Se estivéssemos utilizando Idle ou Spider, precisaria colocar aqui um plt.show para a exibição do gráfico. É interessante colocar também aqui a criação da figura separada e colocando o seu tamanho para a exibição melhor na tela. Vou colocar aqui 8×8. Aqui está o diagrama de Nyquist, para este caso. Na parte com traço contínuo, temos o diagrama para a variação de frequência de ômega igual a 0 até ômega infinito. E depois, na parte tracejada, de ômega em menos infinito até ômega igual a 0. Comparando este gráfico com o gráfico obtido das aulas anteriores, em que fizemos o esboço manual para essa função de transferência, percebemos que há uma região aqui em que a função não apresentou de forma automática o resultado esperado. Essa curva deveria chegar aqui em 0 para altas frequências. Para contornar esse problema que pode aparecer algumas vezes ao utilizar essa função, nós precisamos passar aqui como argumento da função Nyquist a faixa de frequência que será considerada para a construção do diagrama. Vou passar aqui ômega, coloquei um W, mas vamos ler ômega. E como eu vou definir essas frequências? Uma forma de definir interessante é utilizando a função logspace da biblioteca NumPy. Temos aqui ponto inicial, ponto final e o número com a particularidade que ponto inicial e ponto final entramos aqui com uma potência, né, com um expoente para a base considerada. Por padrão é base 10, então se entrarmos aqui com menos 3, iniciamos em 10 menos 3, depois 3, vamos para 10 na terceira e vou colocar aqui 1000 pontos. Então temos mapeamento de baixas frequências, 10 menos 3, mapeamento em altas frequências, 10 a terceira. Dependendo da função de transferência e das frequências associadas aos polos e zeros, pode ser necessário utilizar aqui outros valores para baixas e altas frequências, de modo a conseguir fazer o mapeamento de toda a função. Para esse caso aqui, 10 menos 3, 10 a terceira, são valores limites mais que suficientes. Vamos de novo plotar esse gráfico. Agora sim, temos o mapeamento de toda a região de baixa frequência, iniciando em 1, e até para a região de alta frequência, tendendo a 0. Podemos, se quisermos, mudar a cor do gráfico aqui.
colocar aqui laranja. Vou voltar como estava antes e deixar o padrão, que é azul. É possível também, se desejado, não exibir a parte espelhada do gráfico para ômega negativo. Para isso, precisa alterar a configuração dos padrões da função Nyquist, e essa alteração vai pegar todos os gráficos que forem plotados a partir desse ponto. Então, como que altera essa configuração? Fazendo isso, eu mudo o default desse parâmetro Mirror Style, colocando como falso, e aí essa parte para frequências negativas não será exibida no gráfico. Para que eu consiga acessar esse comando, é preciso fazer a importação da biblioteca de controle como um todo. Vamos executar isso daqui. Temos agora o gráfico apenas com a parte para ômega de 0 até infinito. Com este mesmo parâmetro, eu posso alterar também o tipo de traço da parte para ômega negativo. O padrão é esse que eu coloquei aqui agora, que é tracejado. Mas eu posso utilizar outro tipo de padrão, traço ponto, ou uma linha contínua, por exemplo. Fica como escolhermos. Eu particularmente prefiro essa exibição com o gráfico tracejado, pois fica bem claro qual que é cada trecho referente às faixas de frequência positiva e negativa. Com uma configuração semelhante, consigo também alterar o tamanho das setas que aparecem no diagrama de Nyquist, que indicam o sentido de ômega igual a 0 até infinito e de menos infinito até 0. Isso pode ser útil para facilitar a visualização do gráfico. Nyquist Arrow Size. O padrão da função é utilizar o tamanho 8. Vou colocar um tamanho maior aqui, 20, por exemplo. Temos um gráfico com a seta maior. Posso configurar um tamanho menor também. Ficou bem pequenininho aqui. Coloquei aqui uma configuração diferente da padrão. E mesmo que eu comente essas linhas, ao executar o gráfico, ele vai seguir esse novo padrão que foi colocado. Se caso eu não lembre qual que era a configuração original e queira reiniciar os gráficos para a configuração padrão, basta chamar um reset do default. E agora temos os gráficos com a configuração original. Vou comentar também essa linha, porque já fizemos a brincadeira de variação desses parâmetros. Vale a pena chamar a atenção aqui que no diagrama de Nyquist existe uma cruz aqui nesse gráfico que marca o ponto -1, 0, que é um ponto importante para análise de estabilidade utilizando o critério de estabilidade de Nyquist, assunto que será abordado nas próximas aulas. Como a função retorna parte real imaginária, eu posso plotar, digamos, manualmente o diagrama de Nyquist para, de repente, fazer alguma customização diferente do que a função me proporciona, ou de uma forma mais rápida do que encontrar quais seriam os parâmetros mais específicos para serem mexidos. Então, eu vou fazer isso agora. Lembrando que esse ômega que está aqui, como eu passei para a função o vetor de frequência ser utilizado, a função simplesmente repete esse vetor em sua saída. Então, eu vou plotar o diagrama de Nyquist manualmente. Eu vou criar uma nova figura aqui e vou plotar parte real, parte imaginária. Aqui no Google Colab não preciso colocar o plt.show, mas se eu estiver utilizando outra IDE pode ser necessário. Vamos colocar aqui. Está lá o gráfico do diagrama de Nyquist, somente para ômega de 0 até infinito. A função calcula os pontos para esse intervalo, de baixas até altas frequências para ômega positivo. E, na hora de plotar, realiza o espelhamento desses valores para a parte referente a ômega negativo. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Eu vou colocar aqui menos a parte imaginária.
E aqui está o diagrama de Nyquist para parte de frequência positiva e parte de frequência negativa. Vamos melhorar um pouco esse gráfico. Coloquei aqui uma legenda de 0 menor do que ômega menor do que infinito. Colocando entre cifrões, eu posso utilizar a sintaxe do LaTeX para os símbolos e variáveis, que fica com um resultado gráfico muito interessante. E aqui de menos infinito até 0. E plotei também aqui o ponto menos 1, 0. Tem o gráfico aqui embaixo, no formato bem semelhante do de cima. Só não coloquei as setas, deixo essa brincadeira para você. Vamos fazer outro exemplo de uma função de transferência agora de segunda ordem, do tipo 1. Esse tipo de função de transferência ela possui um polo sobre o eixo imaginário que vai levar a uma condição particular que é importante de ser apresentada aqui. Vamos considerar agora a função de transferência 1 sobre S, que multiplica TS mais 1, que é igual a 1 sobre TS ao quadrado mais S. Vamos considerar aqui T igual a 1. Já tenho uma variável nu ali em cima, mas eu vou colocar novamente aqui. E a variável do denominador, vou chamar de den também. Eu poderia colocar dessa forma aqui, T1 e 0. Mas eu vou fazer diferente, eu vou fazer uma convolução entre esses dois termos, S e TS mais 1. Então, np.convolve de dois elementos. O elemento S, então, array 1, 0, que é o S, com um array de T e 1, TS mais 1. Agora sim, eu faço meu G, a função de transferência com esse numerador e esse denominador. Print de G. Vamos lá. Com T igual a 1, 1 sobre S2 mais S. Essa forma de criar aqui o denominador, no caso, como convolução, é útil quando a gente tem que trabalhar com mais termos e evita de ter que ficar fazendo multiplicações ali manualmente. Vou utilizar, para esse caso, o mesmo vetor de frequências utilizado anteriormente, esse vetor ômega aqui, pois os polos das funções de transferência estão relativamente próximos e baixa frequência e alta frequência têm a mesma conotação para os dois casos. Vou repetir o código que eu utilizei em cima, no exemplo anterior. Aqui está o diagrama de Nyquist. É uma figura que está estranha. Vou tirar a parte para ômega negativo para que a gente consiga visualizar e comparar com o exercício que foi feito na aula passada, em que fizemos o esboço do diagrama de Nyquist para essa função de transferência. Comparando agora esse diagrama de Nyquist com o esboço realizado manualmente, vemos que temos uma região aqui estranha, que vem onde segue a ponta do mouse aqui. O diagrama de Nyquist para baixas frequências vem de menos infinito, tangenciando a reta paralela a menos t, que no caso aqui é menos 1, e tende a 0, tangenciando o eixo real negativo. Essa parte aqui é uma parte que está errada, e ela aparece aqui justamente porque essa função de transferência possui um polo sobre o eixo imaginário, em particular aqui na origem. Uma vez que o diagrama de Nyquist percorre as frequências de 0 até infinito, de menos infinito até 0, se eu tiver polos sobre o eixo imaginário, teremos problemas numéricos para representar o módulo de fase para esses pontos. Um artifício para resolver esse problema é desviar a varredura de frequências desses pontos onde há os polos. Esse desvio é um desvio feito de forma infinitesimal que é suficiente para evitar que erros numéricos apareçam e nos levem a gráficos errados. Isso é feito
por meio de um parâmetro que é passado da função Nyquist, que é o indent radius, que é o raio de desvio, raio de recuo. E a gente pode colocar um valor pequeno, vou colocar um valor 0.01 aqui, que já vai ser suficiente para eliminar aquele trecho errado do diagrama de Nyquist. A escala aqui ficou muito grande, vou modificar um pouco a escala, mais próximo aqui da origem, e a gente vai conseguir ter um gráfico bem parecido, um gráfico que a gente tinha no esboço manual. Então temos aqui o diagrama de Nyquist tangenciando uma reta paralela ao eixo imaginário que passa pelo ponto -t0, aqui no caso -1, 0, para baixas frequências e chegando em ômega igual a 0, tangenciando o eixo real negativo para altas frequências. Vou liberar também o espelhamento da parte negativa. Pronto, temos aqui o gráfico com o diagrama de Nyquist completo para essa função de transferência. Então, sempre que houver polos sobre o eixo imaginário ou próximos ao eixo imaginário, haverá a necessidade de colocar aqui esse parâmetro do raio de recuo, que fará com que o algoritmo que gera o diagrama de Nyquist faça um contorno desviando desses pontos que gerarão erros numéricos. Olhando agora do jeito que está aqui, a seta sumiu, porque eu tirei o zoom com essa escala que eu coloquei aqui. Repare que a seta está aqui, mas ela está num lugar onde não está aparecendo. Então eu posso modificar onde que essa seta vai aparecer para que eu consiga, na escala que eu coloquei, ter uma boa visualização. Uma forma é por meio desse parâmetro arrows. Então eu posso colocar o número de setas que eu quero em cada trecho. Então eu vou colocar aqui que eu quero 4 setas no trecho positivo e 4 no trecho negativo. Não foi suficiente ainda, tirando o limite a gente vai ver que vai aumentar o número de setas aqui. 1, 2, 3, 4 em cada trecho. Para aparecer aqui na parte que eu quero, eu vou ter que colocar um número grande de setas. Vou colocar aqui umas 100 setas. Aí aqui aparece, só que a gente está plotando um monte de setas. Vamos visualizar aqui. São desnecessárias. É uma solução que não é muito elegante. Em vez de eu passar o número de setas por trecho, eu posso passar aqui um vetor, que eu vou colocar a posição de cada seta que eu quero. Vamos colocar 2 setas agora, pegando todo o intervalo possível. Se eu colocar 0 aqui, significa que eu coloquei uma seta para ômega igual a 0, e se eu colocar 1, eu coloquei outra seta para ômega igual a infinito. Se eu quiser colocar uma seta entre esse intervalo, eu vou colocar um valor ali real entre 0 e 1. Uma seta em 0 e uma seta infinito, repetindo de forma espelhada para a parte de ômega negativo. Eu quero colocar uma seta só e colocar não aqui no final, eu quero colocar aqui no meio. Eu vou tirar aqui uma seta, vou colocar 0.999. Ela já ficou para cá. Se eu tivesse colocado aqui um outro valor, 0.2, por exemplo, ela não aparece para a gente aqui. Ela vai estar lá embaixo, lá mais próximo do ômega igual a 0. Então, colocando 0.999 aqui, ficou, para este caso, uma posição bem interessante. Lembrando a teoria, ao colocar zeros na função de transferência, eu tenho caminhos um pouco diferentes no diagrama de Nyquist. Vamos colocar um 0, por exemplo, aqui à esquerda do polo. 0 em S igual a menos 2. Vemos aqui o efeito sobre o diagrama de Nyquist. E vamos mudar a posição desse 0, colocar em menos 0.1. Já temos aqui um diagrama totalmente diferente. Deixa eu voltar como estava antes. Vamos ver mais um exemplo, também com sistema de segunda ordem, só que agora eu vou colocar do tipo 0, um sistema em que teremos um ganho variável. Tem uma função k sobre essa quadrada mais 3 mais 2,
já criei essa função aqui, inicialmente para k igual a 1. Vou plotar o diagrama de Nyquist. Se eu quiser fazer neste mesmo gráfico outro diagrama para outro valor de k, basta repetir aqui, quantas vezes for necessário, esta linha aqui. Vou colocar k igual a 2 aqui, por exemplo, e k vezes g. Temos aqui os dois gráficos. Aí fica interessante colocar um label aqui, informando que eu preciso colocar a legenda. E assim eu identifico cada gráfico. Aqui para mais um valor de k. Essa forma de plotar aqui não é nada elegante. Fica muito mais interessante fazer esse tipo de gráfico utilizando um laço for, por exemplo. Vou colocar aqui essa solução com o laço for. Criei um vetor de cas, chamei de ks aqui, cas. Crio a figura e no laço for eu gero aqui, quantas vezes for necessário, o diagrama de Nyquist dentro da faixa aqui da posição 0 até o comprimento do vetor cas. Lembrando que em Python a primeira posição é 0 e nesse range eu vou até esse último valor em intervalo aberto. Pego a posição i do vetor cas, multiplico por g, e é interessante aqui que eu faço o label utilizando essa sintaxe que substituirá aqui neste local a variável que for informada aqui. Está lá o diagrama de Nyquist para k igual a 1, 2, 3 e 10. Acredito que passamos pelos principais pontos para plotar diagrama de Nyquist utilizando a biblioteca de sistema de controle do Python. Como sempre, recomendo que você refaça esses exercícios aqui para conseguir consolidar o conteúdo que aqui foi abordado. Na descrição desse vídeo, eu coloco um link em que é possível fazer o download desse código que foi aqui utilizado. Essa aula fica por aqui. Até mais!